Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Silveira E eu sou a Mariane Silveira, e você está no Dialogando dando com com os Silveira. Silveiras. Galera, primeiramente sejam todos bem-vindos a esse novo projeto. E a ideia é a cada vídeo, a cada podcast a gente debater algum assunto diferente. Nosso primeiro tema é sobre relacionamento e serão 5 vídeos, 5 podcasts, melhor dizendo, cada um com um tema diferente, mas todos dentro do relacionamento. E o tema de hoje é o jovem cristão e Deus. E isso gera um grande tabu no meio dos jovens cristãos, né? Que é o jovem, como ser jovem nesse mundo e mesmo assim ter um relacionamento com Deus. Algo que tem sido muito difícil para os jovens lidar com o mundo e mesmo assim não perder a sua essência com Deus. Eu, eu nasci no Evangelho, né? Desde criança já na igreja, mas mesmo assim tive meus momentos na escola, no trabalho, momentos que às vezes me sentia um pouco distante de Deus. A Marina já viveu esses momentos um pouco mais que eu. E a gente sabe como é difícil manter essa intimidade com Deus fora da igreja. Dentro da igreja é tudo muito mais fácil. Porque todas as pessoas que estão ali são crentes, todas as pessoas que estão ali, elas estão ali para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus. Oséias, capítulo 6, o verso 3, a parte A, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a gente tem esse desejo de conhecer ao Senhor dia após dia, mas a realidade é que na teoria é tudo muito mais fácil e na prática se torna é, muito mais difícil. E a nossa ideia, através desse vídeo de hoje, é buscar alguma alternativa da gente se aproximar de Deus, nós, vocês jovens, se aproximar de Deus fora desse ambiente chamado igreja. E como o Lucas falou, eu passei por isso mesmo. Eu fui me apresentaram a Jesus mesmo, assim, quando eu tive mais consciência, quando eu comecei a entender mais o que era o Evangelho. Foi por volta de 12, 13 anos, uma amiga de escola me apresentou à igreja evangélica e desde então eu sabia que o Senhor havia me chamado para algo. Só que ao mesmo tempo era muito confuso a gente saber que a gente tem um chamado, mas entender qual é ele e como que a gente deve fazer, sendo que a nossa vontade muitas das vezes tá nas coisas do mundo e em várias coisas que nos atraem, as amizades, muitas das vezes dentro da escola, né? A gente tem amizades que não servem ao Senhor e às vezes a gente até tenta falar de Jesus, mas é mais forte eles nos chamarem para o mundo do que a gente trazer Jesus e a gente entra um pouco em conflito na nossa cabeça, né? Não sabe como lidar com isso. Querendo ou não, por mais que às vezes a gente diz que quando uma pessoa segue por algum caminho errado, é porque ela se deixou se influenciar, mas se a gente for ser sincero, todos nós acabamos até certo ponto, muitas das vezes, nos influenciando, principalmente pelo ambiente onde a gente está. Quanto mais perto você estiver de um determinado ambiente, a chance de você se igualar àquele ambiente que você está é grande. Tanto que quanto mais a gente vai para a igreja, a gente se sente mais perto de Deus. Quanto menos a gente frequenta os cultos, não era para ser assim, mas mais distante a gente está de Deus. E aí uma ideia, uma dica, acho que uma forma da gente buscar se aproximar de Deus fora desse ambiente da igreja é a prática devocional. É o costume da gente ter de ler a Bíblia e orar todos os dias. E quando eu digo todos os dias, eu não digo que todos os dias a gente deve pegar a Bíblia e ler 300 textos da Bíblia e fazer aquela oração de 1 hora, 1 hora e meia, até porque esse assunto é meio polêmico,
mas eu particularmente não acho que o que vai fazer Deus ouvir a sua oração ou receber a sua oração é o tempo que você ora. Talvez Deus pode receber a oração de uma pessoa que orou 5 minutos e não receber de que orou 1 hora. Porque o que Deus vê não é as palavras da oração, mas é a sinceridade daquilo que a gente está falando. E eu acho que hoje em dia o que a gente mais precisa ter e a gente menos tem é essa prática devocional. E um dia eu vou contar mais detalhadamente tudo que eu passei assim, meu testemunho na juventude, mas eu me recordo bem de um dia que eu olhei, parei e eu estava numa situação muito difícil e eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E ali o Senhor começou a falar no meu coração e eu comecei a ver o quão errado, o quão distante eu tinha chegado de Deus. E às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente vai se afastando aos poucos, e não percebe o quão distante a gente está dele. E ali quando eu me dei conta, eu comecei a buscar o Senhor de cabeça mesmo. Comecei nas consagrações com as irmãzinhas de coque e comecei a orar na madrugada e comecei a buscar o Senhor intensamente, porque parecia que eu precisava suprir todo aquele vazio, todas aquelas feridas e só o Senhor podia curar e eu comecei numa busca incansável. Coloquei o Senhor como alvo e fui. E por isso e pela graça dele, hoje eu estou aqui conversando com vocês. Talvez se não fosse desta maneira, se não fosse buscando o Senhor, tivesse se deixado levar pela situação, eu não estaria aqui hoje compartilhando isso com vocês. Eu acho que todos nós, principalmente os que já servem a Deus, conhecem essa prática de devocional, de todos os dias você ler a Bíblia e orar. Só que a gente às vezes se decepciona. Tem um rapaz, um pastor chamado Felipe Guedes, e ele posta alguns podcasts. Eu já ouvi alguns, a Mariana ouve bastante os vídeos e postagem dele e da esposa dele. E em nenhum desses podcasts ele fala, juntamente com um dos convidados, acerca de você melhorar 1% todos os dias. Porque a gente quer melhorar, faz planos e projetos grandes e a gente se frustra. Por exemplo, a gente faz uma meta de todos os dias orar meia hora. E você consegue orar o primeiro dia, o segundo, no terceiro você já ora 20 minutos, no quarto 10 minutos, no quinto já desanimou, porque você fez um plano de orar meia hora e está orando 10 minutos, 5 minutos. E ele ensina nesse podcast a gente se esforçar 1%, ir aos poucos. Se eu não estou conseguindo orar todos os dias, eu não vou conseguir orar meia hora todos os dias se eu não estou orando nem 10 minutos hoje. Então, se talvez eu diminuir esse tempo e todos os dias orar 5 minutos, eu vou conseguir e dia após dia melhorando a minha vida de oração com Deus. Acho que é mais ou menos sobre isso que ele fala. A Mariana ouviu mais vezes, esse podcast pode até dizer melhor o ensinamento dele. E isso é sobre a gente melhorar todos os dias 1%. E também a gente não ficar adiando isso. Não ficar deixando, daqui um mês ou amanhã. Começar hoje, sabe? Começar hoje a melhorar aos poucos. Se hoje você vai a uma igreja ou se você vai fazer uma oração em casa, procurar melhorar no ler a Bíblia, melhorar no louvor. E algo que eu acho muito importante, e como errantes que somos humanos, muitas das vezes acabamos nessa caminhada de busca ao Senhor, acabamos cometendo erros e esses erros muitas das vezes é algo que o inimigo usa para nos parar e pensar, eu errei, então eu vou parar por aqui. Não adianta mais eu continuar a buscar porque eu já errei, eu não tenho mais jeito para mim. Mas não, o Senhor ele tá de ouvidos sempre abertos para nos ouvir e quando há um arrependimento, sabe, você nunca se conformar com o seu erro e achar que não tem mais jeito, porque isso vai fazer você ter essa prática e achar que nunca vai conseguir ser liberto. Mas mesmo que você ainda não esteja liberto totalmente, mas nunca pare de buscar e pedir perdão e pedir ajuda ao Senhor. Pedir ajuda ao Senhor todos os dias para que Ele possa te ajudar nisso, porque, como diz aquele louvor,
do toque no altar, que até o desejo de adorar vem dele. Então que você não venha parar o seu objetivo, que é buscar o Senhor e melhorar todos os dias. Eu aprendi que a gente precisa se arrepender todos os dias. Então, todos os dias você vai ter algum motivo para pedir perdão. Claro que isso não pode virar um ciclo vicioso. Todos os dias você pedir perdão pelos mesmos motivos. Porque a gente está sempre buscando melhorar onde a gente erra. Mas a gente vai sempre descobrir alguma coisa da nossa vida que ainda tem que melhorar. Que nós não somos perfeitos. Então, eu acho que essa história de se orar todos os dias tem que ser bem aquilo que eu falei no começo do podcast. É uma questão de sinceridade. Quando eu oro, eu procuro sempre conversar com Deus como eu converso com meu melhor amigo e usar palavras simples, palavras básicas, até porque Deus me conhece, Ele me conhece perfeitamente, Ele sabe se eu estou sendo sincero ou não. E às vezes quando a gente busca uma palavra bonita, nossa oração acaba sendo uma oração falsa, né? Porque Deus está olhando e Ele sabe que não é aquilo que está dentro do nosso coração. Então, sim, a gente vai encerrando já esse primeiro podcast, mas concluindo que uma forma de manter um relacionamento com Deus é através da leitura bíblica todos os dias. Comece lendo aí um versículo, 2 versículos por dia e fazendo uma oração todos os dias, uma oração sincera. Fala para Deus as suas falhas, os seus defeitos, apesar dele saber, mas é bom que a gente chegue diante de Deus e apresente, fale para ele que a gente reconhece as nossas falhas, os nossos defeitos, diga para ele as suas necessidades, naquilo que você quer melhorar. Pede para ele te dar força e disposição para buscar mais dele todos os dias e de preferência que isso seja sempre nos primeiros horários do dia. Você já vai começar o dia já tendo esse devocional com Deus. Se for necessário colocar bilhetes na sua casa, no caminho por onde você passa, despertador no celular, baixar aplicativo de oração, eu não acho errado isso. Eu acho que são instrumentos que vêm para nos ajudar a ter mais essa intimidade com Deus. E, se possível, faça até agora, né? Se você ainda não, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast, se você ainda não orou hoje, não fez uma leitura da Bíblia hoje, recomendo aí o livro de Daniel, no seu capítulo 6, que vai falar do devocional de Daniel, da prática dele de orar 3 vezes ao dia, e faça uma leitura bíblica e já faça o seu momento de oração, e isso pode ser feito agora. Não tem problema nenhum, não tem hora nem lugar pra gente parar e conversar com Deus. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. A ideia é essa aí. O próximo vídeo será postado na sexta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Agora pela madrugada nós estaremos lançando esse vídeo. O próximo na sexta-feira. O próximo é o relacionamento do jovem cristão e o mundo. Eu não sei por onde você está ouvindo esse podcast, se alguém compartilhou com você no WhatsApp ou se é diretamente pelo YouTube. Se for pelo YouTube, aproveita aí, se inscreve no canal, o canal é novo, está começando hoje. Se inscreve, curte, aciona o sininho, compartilha com o maior número de pessoas que você tiver, conhecer jovens cristãos ou não cristãos, não importa. E vamos aumentar esse grupo aí e manter essa amizade, esse relacionamento. Coloque aí nos comentários o que você achou do podcast, se você tem ideias de temas para a gente debater nos próximos dias. A princípio será postado toda quarta e toda sexta. E aí, conforme for, se vocês estiverem gostando, a gente vai aumentando aí os dias de postagens, beleza? Eu vou ficando por aqui. Mariane, quer falar alguma coisa? É isso aí. Comenta, compartilha. Comenta aí se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, que a gente pode estar fazendo um podcast de respostas, dúvidas que vocês tenham. E a gente pode estar trocando ideias aqui. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo no YouTube o nosso Instagram, tanto o meu quanto da Mariane. Segue lá a gente também no Instagram. E vamos mantendo contato. Até sexta-feira, galera. Um abraço.